Temos falado sobre planejamento e gestão de vida. Temos falado isso nessa série que a gente tem trabalhado, gestão de vida, né? Planejamento e gestão de vida. E talvez resumisse a ideia de planejamento e gestão, a ideia de organização. Precisamos organizar a nossa vida. E talvez a expressão, a ideia que mais ajuda a gente a entender o que é organização é: cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem a sua utilidade. Essas duas coisas basicamente nos ajudam a entender o que é organização. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa funcionando e servindo para aquilo que ele foi feito. Essa questão de a gente muitas vezes não estando no lugar devido, tentando, talvez deslocado na sociedade, talvez deslocado na igreja, talvez deslocado na família, porque muitas vezes não só a gente não está no lugar correto, como a gente não quer estar no lugar correto. A gente quer funcionar de outra maneira. A gente se desloca. Talvez você já tenha, e os homens aqui já devem ter passado por essa experiência, de tentar bater um prego com faca, com o cabo da faca. Já deve ter passado por essa experiência. Eu já passei. Apertar parafuso também com faca de mesa. Duvido se já não aconteceu um negócio desse. Duas coisas a gente tem prejuízo. Primeiro, no serviço. O serviço não vai ficar tão bem feito. Segundo, a gente vai estragar. A faca vai estragar. Não vai? Vai estragar. Então, tanto a ferramenta quanto o próprio serviço sofrem com isso. E quando a gente está falando sobre gestão de vida, a gente primeiro tem que fazer essa pergunta sobre nossa vida. De que forma eu tenho usado os recursos que Deus me deu, tem dado, tem entregue a mim, para o cumprimento da vontade dEle. É claro que essa pergunta eu só faço se eu entendo que eu tenho um propósito na vida. Se você não entende que tem um propósito na vida, dificilmente você vai viver com um objetivo. Você, então, só vai fazer essa pergunta com sinceridade, e no nosso tempo aqui, se você reconhece que tem um propósito na sua vida. Eu nasci com um propósito. Eu não fui feito, criado sem razão. Eu sou um sem propósito. Se você entende assim, dificilmente você vai fazer essa pergunta. Mas se você já entende, você tem maturidade suficiente, que você não é obra do acaso, e principalmente se você é um cristão, isso aqui tem que ficar estampado na nossa vida. É algo que eu tenho que me perguntar o tempo todo. Sempre eu preciso me perguntar. Toda vez que eu for fazer algo, toda vez que eu for me envolver em alguma coisa, eu preciso me perguntar: isso tem sido o melhor? Está cumprindo com a vontade de Deus? Os recursos que Ele tem me dado, que eu tenho disponibilidade, tem servido para o propósito dEle? E eu quero que você leve a sério isso. E hoje, agora, imediatamente, a gente já tem falado sobre isso, pelo menos em 3 ocasiões, mas é importante que você entenda. Faça logo essa pergunta. Não saia daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Deus te trouxe aqui para você, de alguma maneira, mais uma vez, ser incomodado com isso. Como que você tem usado os recursos que Deus entregou para você? Tem sido bem? Tem sido usado para aquilo que Deus realmente criou você, estabeleceu você no planeta Terra, não te levou ainda, não permitiu que você morresse, do jeito que você é, do jeito que você está? E é bom que você pergunte isso. Se não, você vai perguntar isso muito tarde. Se não, você vai fazer essa pergunta quando você não tiver mais com aquele vigor que você tem agora. Porque nós vamos definhando, nós vamos ficando piores, nós vamos diminuindo. E quando a gente chega em determinada idade, a gente percebe isso com muito mais clareza. Por isso eu gostaria de que você fizesse a pergunta. Porque senão você vai ficar pensando: que tênis de marca eu vou comprar esse mês? Que bolsa que eu vou comprar? Como que eu vou gastar o dinheiro para mim? Como que eu vou me divertir essa semana? Quantas perguntas você vai fazer? Você vai ficar desfocado e não vai sentir realização de alma, que é o mais importante. Não vai ter paz espiritual. Isso é 1 mais 1 igual a 2. É tão certo quanto Deus está no nosso meio. Tão certo quanto o ar que você respira. Você não vai ter satisfação
você não vai ter realização, você não vai ser aquela pessoa que pode dizer assim, puxa vida, eu tenho alegria, eu tenho paz espiritual. Aconteça o que acontecer, isso é certo, eu estou inabalável. Mesmo que eu perca um braço, mesmo que eu perca um ente querido, mesmo que eu perca a língua, eu entenderei que Deus está na direção. Vou saber claramente, vou me sentir bem, apesar de desconforto. Por isso, então, é melhor que eu e você façamos logo essa pergunta com sinceridade, mas que a gente se lance no propósito de Deus. Não posso ficar do mesmo jeito. De que forma eu tenho usado os recursos que Deus me deu, que Ele entregou a mim para o cumprimento da vontade dEle. E o que você tem deve servir para esse propósito. O que você tem, você tem? Seja o que for. Seja o que for. De capacitação, de inteligência, de competência, de facilidade de que você tem em alguma coisa. De qualquer profissão, de qualquer envolvimento. Eu e você temos muitas coisas que Deus quer usar. De que forma eu tenho usado aquilo que Deus tem me dado? De dinheiro à saúde. Semana retrasada falamos sobre o tempo. Lembram? O tempo que Deus me deu, que muitas vezes eu reclamo falta dele, mas como eu tenho usado para a glória de Deus, para os propósitos que Deus tem me concedido. Talvez a falta de realização minha é não estar colocando as coisas no devido lugar. Usando ou permitindo o uso devido. Eu estou escolhendo do meu jeito, estou fazendo as minhas escolhas. Por que a gente precisa fazer essa pergunta de imediato? Porque eu e você estamos envolvidos no propósito que Deus já nos deu. Deu para mim e deu para você. Qual é o propósito? Existimos para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho e responda a esse Evangelho. Como você tem feito isso? Talvez você esteja acuado ainda. Não tenho feito o que deve. Porque provavelmente você não é intencional nesse propósito. Ainda talvez esteja vivendo assim. Estou no trabalho, trabalhando para mim, para minha satisfação, para os meus familiares. E esquece o principal. Você, como vimos, inclusive, na semana passada também vimos isso, mas semana retrasada já vimos isso. Eu sou um agente de Jesus Cristo no mundo. O propósito é de Deus. Deus me deu aquele empregão, pode ser, ou aquele empreguinho, pode ser, para cumprir com os propósitos dEle. E se você não entende isso hoje, você não vai ser aquela pessoa que você quer ser, que no fundo você quer sentir, que a sua alma aspira, anseia, deseja, almeja, espera. Por isso então, entenda, nós somos um agente do Senhor, onde estivermos. Se você não entendeu isso, pensa mais uma vez e assuma isso. Eu sou uma dona de casa para o Senhor, para cumprir com os propósitos do Senhor, para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Eu sou policial para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Eu sou estudante para que cada pessoa do mundo, para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Eu sou um agente público. Eu sou aquilo. Sou um profissional liberal. Eu sou um comerciante, sou um empresário. Para que Deus cumpra com os propósitos dele através da minha vida. Essa é a razão. Temos falado então, já vimos isso, como devemos viver quando reconhecemos propósito na nossa vida. Como devemos viver? Já oramos, queria que a gente avançasse nesse propósito, porque hoje vamos falar sobre a administração do nosso corpo, um assunto espinhoso, nem todo mundo gosta de ouvir sobre isso. Nem todo mundo, principalmente os homens. Homem relaxado. A razão das mulheres viverem em média 7 anos mais do que os homens. Claro, Deus está no propósito de ninguém vai antes do projeto, do plano de Deus. Mas tem gente que eu acredito que Deus deve antecipar. Poderia ter ficado mais tempo. Mas mais ainda do que eu quero dizer sobre ir antes,
morrer antes, quero falar a respeito de qualidade de saúde, qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu sirvo melhor. De que maneira? Moribundo? Quase morto? Inane, quer dizer fraco, sem alimentação devida? Ou glutão? De que maneira eu funciono melhor? A administração do nosso corpo, cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua hora, basicamente sobre isso. É importante que eu e você entenda que Deus nos concedeu o nosso corpo para que a gente tenha, de fato, mais condição e mais capacitação para aquilo que eu fui chamado para fazer. O nosso corpo é a nossa principal ferramenta. Queria que a gente lesse isso aqui, Romanos 12:1, nosso texto áureo, que é muito interessante, muito importante para a gente começar a entender um pouco mais, se já não entende, e se já entende, colocar em prática. Administração adequada do nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um texto conhecido, capítulo 12 aqui de Romanos, é o início da segunda parte da grande divisão do livro de Romanos. Nos capítulos anteriores e até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando sobre conceitos e doutrinas. Fala alguma coisa prática, sem dúvida nenhuma, mas fala basicamente aquilo que a gente precisa entender e compreender. Aquilo que eu preciso ter de conhecimento para o culto racional. Preciso entender. Deus quer que eu compreenda, Deus não quer que eu faça, e nem o adore na doida, sem saber o que eu estou fazendo. Está todo mundo fazendo e eu também estou lá batendo palma, pulando de uma perna só, me empurrando na parede, gritando aleluia, glória a Deus, sem estar sabendo, sem estar sendo processado na minha mente. Quando eu falo então, que Deus seja grande, é a verdadeira adoração, é ele que está falando aqui. Quando ele fala, rogo-vos, é um apelo que ele está fazendo para quem está ouvindo, quem está lendo ele. Quando diz, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele já falou um monte de coisa. Capítulo 11, os capítulos anteriores até o capítulo 11, é o conceito de doutrina, o conhecimento de Deus, a grandeza de Deus, a vontade de Deus. Aí aqui no versículo 1 do capítulo 12, ele parte para uma coisa muito prática, e talvez a mais prática e mais necessária da nossa vida. Antes ainda, quando ele fala pelas misericórdias de Deus, ele está fazendo um apelo à nossa consciência que reconhece que o nosso destino era um inferno. Eu vou rogar a vocês, porque de fato Deus tem misericórdia, já nos deu misericórdia. O que é misericórdia então, gente? Misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. Agredir alguém, agredir o Luciano dou um empurrão no Luciano. Achei o Luciano que estava passando na minha frente, aí dei um empurrão nele, agredi o Luciano. Aí na hora o Luciano puxa a faca. Aí eu falo para ele, tem misericórdia de mim, Luciano. Isso quer dizer, eu estou admitindo que errei, e estou pedindo para ele não fazer comigo aquilo que eu mereço. Diferentemente de graça. Graça é assim. Alguém tem algo muito bom e eu não mereço aquilo. Aí a pessoa me dá de graça. Graça, então, é o favor imerecido. Mas misericórdia é alguma coisa que eu mereço, mas eu não quero receber. Punição é uma delas. Punição. Aí, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que Deus tem misericórdia. Deus, e você já sabe, eu já sei que eu mereço o inferno e você também. Quer você gosta desse assunto, quer não? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando ele fala o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, quando ele fala de vida eterna com Deus, morte então só pode significar longe de Deus depois da morte. É lógico isso também. Então é inferno. O salário do pecado é o inferno.
Se eu e você somos pecadores, e você eu tenho certeza que você é, então você merece o inferno. Aí, mas Deus dá de graça o céu para todo aquele que crê em Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Aquele que compreende que merece o inferno, e já sabe que não pode se salvar, porque não tem condição nenhuma. Jesus veio para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E aí, se houvesse outro escape, outra maneira, Jesus não teria vindo, não precisaria Jesus vir. Se a gente pudesse provocar a nossa salvação, causar a nossa salvação. Então Jesus morreu na cruz para nos salvar. Morrendo Jesus na cruz para nos salvar, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É isso que o próprio Jesus falou. Paulo já ensinou sobre isso. Aí ele está falando: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Deus já é misericordioso com vocês, de não estar punindo vocês, a gente, como a gente merece, como a justiça dele pede. Rogo-vos, pois, irmãos, lembrem das misericórdias de Deus, que apresenteis. A palavra apresentar tem a ver com oferta, conceder, dar para um objetivo, entregar para um objetivo. Apresentar aqui tem a ver com levar algo a algum lugar para que aquilo seja usado para um propósito. Aí é interessante, que apresenteis o vosso corpo é vocêzinho, é você mesmo, é você, eu. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. Aí vai falar sacrifício vivo, santo e agradável. Quando ele fala sacrifício, ele está remetendo aquele serviço que era feito com animais no Antigo Testamento para aplacar a ira de Deus sobre o povo. Então o povo, para cobrir os seus pecados até a vinda do Messias, o povo ia até o templo, por vários motivos, e entregava, comprava a ovelhinha, comprava o pardalzinho, comprava a pomba, comprava algum animal, e entregava para o sacerdote sacrificar. Cortava, degolava o bicho, aspergia o sangue na bacia ali, aquele negócio todo, e botava no altar. Aí as pessoas entendiam que ali Deus consumia, ou era aplacado a ira de Deus com o sangue daquele animal. Aí a pessoa, pelo menos a ira de Deus foi aplacada com esse sacrifício. Mas o apóstolo Paulo já mencionou isso em Romanos, e já tinha mencionado em outros lugares, de que o sacrifício, presta atenção, o sacrifício necessário para que Deus, de uma vez por todas, não precisasse mais de sacrifício de animal, e Hebreus fala muito, muito claramente sobre isso, era o sacrifício de Jesus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, era o sacrifício cabal, único, o necessário, o conclusivo, o verdadeiro. Quando Jesus morreu, acabou-se o sistema sacrificial, porque não ia necessitar mais, porque era o que o ser humano precisava, o planeta necessitava. A morte de Jesus na cruz era o sacrifício que todo ser humano necessitava para que, crendo nele, a pessoa estava livre do inferno. Antes, então, as pessoas olhavam e faziam o sacrifício, ou imaginavam, pensando no Messias que um dia viria. Mas Jesus veio, resolveu todo o problema. A gente, então, tem fé no Jesus que já veio. Espero que todo mundo entenda isso. A morte de Jesus na cruz, sacrifício. Aí agora o apóstolo Paulo está falando, para a gente honrar esse Deus que tem misericórdia de nós, e a gente já sabe disso, ele fala para eu e você sermos um sacrifício a ele. Mas de forma interessante, não é mais um sacrifício morto, porque quando matava o cordeiro ali, botava o cordeiro no altar, e o cordeiro não saía. Sabe por que não saía? Estava morto, degolado, sangrando. Porque se deixasse o cordeirinho vivo, ou o touro que seja, ou os pombinhos ali, você acha que o pombinho ia ficar? Não, fica aqui, queridinho, fica aqui, ovelhinha. Livrou, sai correndo, ia ser um bafafá doido no culto.
Aqui então ele está falando de forma diferente. Que eu devo entregar como oferta a Deus o meu corpo, a minha vida, completo. Isso que as pessoas veem e o que não veem também. O vosso corpo como um sacrifício vivo, não morto. Que vai para o altar, sofre, tem dificuldades na vida para cumprir com os propósitos de Deus. E Deus se agrada porque Ele, mesmo podendo correr, não corre. Mesmo podendo sair, não sai. A vida cristã, quando eu cumpro os propósitos de Deus, sabendo que eu tenho todo o potencial de não cumprir. Sabendo que eu vou para a igreja com todo o potencial de não ir para a igreja. Sabendo que eu posso ler a Bíblia, orar, ajudar as pessoas, servir, fazer qualquer coisa, ofertar em dinheiro, seja o que for, com todo o potencial de não fazer isso. Mas eu faço sabendo que Deus está se agradando de mim. O cheiro dessa adoração, desse serviço, desse sacrifício é agradável para Deus. Então ele diz aqui, como sacrifício vivo, não morto, mesmo sabendo, puxa vida, eu não gostaria de passar por essa dificuldade. Orar por quem me faz mal, bendizer o meu inimigo. Senhor, eu prefiro sair do altar, eu prefiro correr. Não, mas de fato eu vou fazer isso. Eu vou fazer contra a minha vontade, porque Deus vai se agradar disso. É isso que eu estou querendo dizer. E o corpo é especial para isso, porque ele está dizendo, como sacrifício vivo, santo, separado para os propósitos de Deus, não necessariamente purificado, mas no sentido, embora seja também, mas a ideia básica para os propósitos de Deus, para outros propósitos, porque santo significa também separado. Santo e agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquilo que agrada, que deixa Deus feliz, mesmo que o meu coração não esteja tão feliz. Eu queria fazer isso. No fundo, ainda usando o Luciano como exemplo, o Luciano queria riscar a faca, era nas minhas canelas. Mas ele, não vou fazer isso, porque eu sou cristão. Nem sei porque que eu ando armado. Então é para agradar a Deus, isso agrada a Deus. Aí o apóstolo Paulo mostra algo impressionante para mim e para você. Isso é o vosso culto racional. Isso é o culto que eu quero, Deus falando para a gente. Eu quero um culto que seja claramente racional, culto lógico. A palavra racional aqui é logiken, do grego lógico. Lógico. Isso que tem 1 mais 2 igual a 3, não é lógico isso? É o que ele está falando aqui, culto racional. Um culto que é compreensível. Tem um processo compreensível. Não vale ficar zen, hipnotizado, ou histérico, ou se debater, ou urrar, e falar que está prestando culto a Deus. Se não passa pela mente, não vale esse culto. Por isso que o sacrifício, ou qualquer dificuldade que os pais passam para adorar a Deus, cultuar a Deus, que os filhos não passam, não vale. Os filhos não valem. Mas muitas vezes, o pai quer aliviar o filho, ou mostrar que o filho é obediente, ou coisa parecida. Aí maqueia, disfarça, ou faz alguma coisa que de alguma maneira é só a aparência, só fachada. É maquiado. Não vale. Ou com a esposa, ou com o marido. Não vale. Porque tem que passar pelo processo da pessoa, da cabeça. A pessoa tem que compreender. Tem que valer. Não adianta a gente falar, eu estou te dando essa oferta, tirando do meu bolso, mas compreenda que também é meu irmão, meu tio, meu filho que também está dando essa oferta. Ué, mas não está saindo nada do bolso do camarada? Não está saindo nada? Nenhum diz, não, eu estou indo, eu vou te ajudar, estou aqui com você, estou levantando esse muro com você, mas considera que é também o fulano de tal, meu amigo, que eu gosto muito, que você também tem que admirá-lo. Não vale. Tem que passar pelo processo. A pessoa tem que sentir, tem que compreender. Ele tem que sentir, de fato, as escolhas que está tomando. Culto racional é o que passa pela mente.
É necessário a gente saber o que a gente está fazendo e o porquê a gente está fazendo. Olhando para isso também, queria que a gente já listasse algumas coisas com relação a esse pequeno versículo que já lemos, sobre o uso do corpo com sabedoria. Primeiro, o texto também nos diz muitas coisas, mas eu queria frisar 3 aqui verdades para a gente. Primeiro, nosso corpo é muito importante para Deus. Quando fala de culto racional, como vimos aqui, ele está falando de adoração, serviço e temor a Deus. Culto racional tem a ver com adoração, serviço e temor. O nosso corpo e daí, o que tem a ver? É muito importante para Deus. Nós não podemos achar, pensar, julgar, considerar, imaginar que o nosso corpo é segunda categoria para Deus. O que vale é o nosso espírito. Nosso corpo também é muito importante para Deus. Nosso corpo, Deus tem interesse nele. Segundo, nosso corpo e nosso espírito são uma unidade. Tem muito cristão, gente que lê a Bíblia, que acha que somos dicotomizados. Mas a Bíblia fala de que quando Deus fez Adão, fez o homem do barro, soprou nele o espírito da vida e o chamou de quê? Alma vivente. Então, de boneco de barro a ser humano, alma vivente. Alma vivente, Adão era uma alma vivente. O corpo e o espírito são apenas aspectos do ser humano. Eu e você somos alma vivente, somos corpo e espírito. Eu não posso achar, julgar, que eu posso ter, ou imaginar, ter uma vida devotada a Deus espiritualmente e a minha carne dada às paixões. A gente já sabe disso porque a Bíblia também já nos mencionou essa verdade. Mas vamos lá, ainda tenho mais coisa para a gente falar sobre isso. Em terceiro lugar, o nosso corpo deve servir para os propósitos de Deus. Se nós somos dele e entendemos que somos, cuidar de um e descuidar do outro, quer dizer, cuidar do corpo e não cuidar do espírito, ou cuidar do espírito e não cuidar do corpo, eu estou caindo em erro. E não vou servir adequadamente para os propósitos. Qual é a melhor maneira para eu servir a Deus com o meu corpo? Será que é com a voz desse jeito? Será que é acima ou abaixo do peso saudável? Será que é na busca pelo corpo perfeito, padrão, revista e televisão? Não é. Queria chamar a atenção de vocês para 2 textos antes da gente fazer algumas resoluções para a nossa vida. Assumir. 2 textos bem conhecidos, talvez nem tanto, mas bem conhecidos para você que já tem uma carreira aqui na nossa comunidade. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurreição. Por que Deus vai ressuscitar todas as pessoas? Porque para Ele o corpo é importante. O corpo não é nada que Deus iria descartar no futuro. Então, meus queridos, eu e você somos importantes para Deus de tal maneira que Ele vai nos ressuscitar, trazer à vida o corpo que hoje é mortal. É mortal só por causa do pecado, mas porque
essa situação nossa vai ser revertida posteriormente, Deus vai nos ressuscitar e nos levar para o céu no corpo físico. A gente não vai para um estado celestial. A gente não vai apenas para um estado de vida boa, maravilhosa, 100% agradável. Nós vamos para um lugar. E um lugar necessariamente exige um corpo físico. Então vale a pena pensarmos que Deus vai ressuscitar o corpo, porque Ele valoriza o corpo. Ele tem interesse no nosso corpo. Não adianta a gente falar e priorizar o espírito e esculhambar, avacalhar com o nosso corpo, sendo negligente com o corpo que Deus nos deu. Segundo versículo, 1 Coríntios 6,19. Fugir da impureza, falando do corpo ainda. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo precisa nos lembrar, você não pertence a você. Então você não pode fazer tudo aquilo que você, por um motivo que seja por seus propósitos, tem que ser os propósitos de Deus. De quem você é, a quem você pertence. Se você fala assim, eu pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao diabo, eu pertenço a alguém, não sou de Deus, assuma as consequências então. Viva assim, assumindo as consequências. Mas se nós somos de Deus, e o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui, ele está falando para uma igreja que era uma igreja devassa. Lê a 1 Coríntios, você vai ficar assustado. Como que podia ter tanta gente atabalhoada, atrapalhada, pecado de tudo quanto é tipo. E aí ele está lembrando aqui, fujam, não deixe fazer parte de vocês qualquer tipo de impureza. Vamos fugir, sai de perto, não brinca, não fique namorando com nada que está relacionado à impureza. O que é impureza? Impureza é tudo aquilo que tem a ver com sexo fora do casamento. Casamento que a Bíblia aponta entre homem e mulher. É o que a Bíblia narra. Qualquer coisa, qualquer prática que é fora sexo no casamento, casamento hétero, é impureza. Qualquer coisa. Aí ele diz, aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que consolo impressionante. Deus está em nós. Como eu posso achar que eu poderia colocar o Espírito Santo numa condição de imoralidade? Meu corpo pertence a Deus, sou santuário do Espírito Santo. Se eu praticar imoralidade, o meu próprio corpo, que é morada, habitação de Deus, e por isso eu vou para o céu, porque o Espírito Santo é selo da nossa herança. Eu vou para o céu porque Deus me selou com o Espírito Santo, e Ele diz que não vai retirar isso mais. E aí eu vou ficar com imoralidade? Esses dois versículos são bem contundentes. Deus me ama todo, dá valor ao meu corpo. É com o meu corpo que Deus quer cumprir com os propósitos dele aqui na terra. Minha mente sim, meu espírito. Mas a mente, ela é físico ou é espiritual? Eu não sei. Ninguém consegue definir essa linha. Processo de pensamento é o quê? É químico ou é espiritual? É químico. Funciona quimicamente. Mas onde está? Eu não sei. E a gente não sabe, mas o que está falando, o que Deus está falando para a gente, nessa passagem aqui, é que eu não posso me entregar, me envolver, eu tenho que fugir de qualquer tipo de impureza. Qualquer tipo de impureza. E aí ele fala que
A impureza agride, é contra o meu corpo. E ainda mais o Espírito Santo está em mim. Eu não estou sozinho em lugar nenhum. Glória a Deus que eu não estou sozinho. Glória a Deus que eu não estou sozinho. Por isso, então, queria que você anotasse, levasse para sua casa, compartilhasse com algumas pessoas algumas resoluções para o uso do corpo com sabedoria. Primeiro não, 0. Decido, se já não fiz isso, decido hoje, enxergar-me útil a Deus e às pessoas. A grande desgraça do ser humano é quando ele olha para si como o fim. Eu existo para mim. Eu existo para os meus propósitos. O pai de família que pensa assim vai ser uma desgraça de pai. A mãe que pensa assim vai ser uma tragédia dentro de casa. O filho, a filha, também do mesmo jeito. Não é só cristão que deveria ter essa postura. Porque nós cansamos de nós. Embora a gente queira viver na nossa própria onda, fazendo o que a gente quer, mas a gente cansa de nós rápido. Nós nos cansamos dos nossos propósitos. Quando a gente vive muito para nós, daqui a pouco a gente deixa de pertencer a nós e pertence a outra coisa. Assim começa o drogado. O drogado, antes, ele pensa assim, cara, eu não vou mexer com esse negócio, não vou usar essa droga não vou fumar essa maconha, não vou fazer isso. Mas daí a pouco, sabe, a vida é minha. Eu não vou me privar disso, vai ser nada. Todo mundo começa assim. Ele começou assim. Nenhum drogado, nenhuma pessoa dada à droga, esses estão na rua, o bebum, alguns que ficam naquela calçada ali, nenhum deles pensou assim, vou começar para me ferrar na vida. Duvido. Eu vou começar para curtir, para dar vazão, quero ter prazer, mereço ser feliz. Eu me amo, e é isso mesmo. É o que a psicologia diz, é ruim, é errado. Você tem que se amar mais. Essas pessoas todas se amam tanto, tanto que faz a sua própria vontade o tempo todo. Aí, era de si, e deu tanta vazão à sua vontade, que aí acabou se pertencendo, deixando de se pertencer para pertencer a outra pessoa, ou a uma droga, ou uma situação. É escravo, era escravo de si, da sua vontade, agora é escravo de outro, dos seus vícios, seja trabalho, seja droga, ou qualquer outra coisa, ou um love, um amor, uma idolatria a uma pessoa, por aí vai. Decido enxergar-me útil a Deus e às pessoas. Eu tenho um propósito mais nobre do que eu buscar a minha felicidade. O propósito mais nobre é eu vivo para os propósitos de Deus, não para os meus propósitos. Isso é nobre, porque é maior, muito maior do que eu, muito maior do que eu posso imaginar. Eu e você temos um propósito, e esse propósito é muito maior do que a sua vida. E quando entramos nesse propósito, realizamos esse propósito, a gente certamente é muito mais realizado e feliz, sente muito mais satisfação. Primeiro, lembra, isso aqui é base, por isso que eu coloquei 0. Decido enxergar-me como pessoa útil a Deus. Eu sou útil, você é útil a Deus, eu sou útil a Deus. Deus quer me usar, Deus quer usar você também. Pessoa mais nova aqui na igreja, pessoa com menos tempo aqui na igreja, já tem que saber isso. Eu sou útil a Deus, sou útil a outras pessoas. Deus tem um propósito na minha vida e quero entrar nisso, porque isso é que vai dar felicidade, é mesmo, realização. Primeira resolução, decido abandonar toda forma de preguiça. Preguiça é não ter coragem para fazer aquilo que não vai me dar, não vai me proporcionar prazer, não vai me causar prazer o suficiente para me mover a fazer aquilo. Eu estou falando isso porque tem muita gente que começa a falar, não, eu tô doente, eu estou depressivo, preguiça muitas vezes. Porque a pessoa bota um negócio legal para ela fazer, duvida se ela não vai fazer. Eu estou mal, não quero levantar da cama.
cá, vamos para o clube. Quer levantar antes das 7, antes das 6 para ir para o clube. Vamos fazer aquela viagem legal? No outro dia já fica pensando, não posso esquecer de colocar nada na mochila, na mala. Mas naquilo que é importante, que não vai ser tão... Ele não vai dar like, não vai tirar foto e botar no Facebook fazendo. Tem preguiça. E aí quer descansar em quê? Numa enfermidade. Suposta enfermidade, seja depressão, seja alguma coisa assim. Porque aí se desculpa. Mas bota uma coisa legal para o cara fazer. Bota uma curtição. Por outro lado também, além de decidir abandonar toda forma de preguiça, eu vou ter uma postura de que trabalho não é tudo. Estou falando isso porque tem muita gente que não é preguiçosa. Mas também deusa e coloca o trabalho como se fosse a coisa mais importante da vida. Mais importante, inclusive, do que a família. Decido abandonar toda forma de preguiça, mas também não vou colocar o trabalho como se fosse tudo, 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 tudo. Assistir TV ou caminhar? Assistir TV ou lavar a louça? Uma universidade canadense fez uma pesquisa. E, na verdade, uma universidade de Montreal. A conclusão foi que ver TV demais, quando a pessoa ela é pequena, está se formando, ela é 4 vezes mais preguiçosa do que a normalidade das pessoas. E quando vai entrando em crise, aquela crise da criança, de querer mandar na própria vida, você começa a descobrir isso quando ela tem 1 ano e meio, até os 5 anos. Você já vai sabendo, os pais vão sabendo. Ela está dizendo o tempo todo, eu quero mandar em mim, eu quero mandar em mim, eu quero mandar em mim e, se possível, mando em todo mundo que está aqui em casa. Essa é a grande verdade. Ela vai testar isso o tempo todo. Por isso você tem que ser, como a Bíblia fala. Desculpa o termo. Rédea curta. Tem que, de fato, cercar para o bem da criança, para o bem da família. Então, nessa pesquisa, também diz que a pessoa que assiste muita TV, na vida adulta, ela vai fazer menos exercícios físicos, vai comer muito mais mal do que a normalidade, do que a média. Não vai se sair bem nas aulas de matemática, por conta de ter passado muito tempo, ou demasiado tempo, assistindo TV. E muitas vezes, o que os pais, para se livrarem dos filhos, da bagunça, e seja o que for dos filhos, o que acontece? Liga a televisãozinha, bota a criança em frente à televisão, e a criança vai passar sei lá quanto tempo. Ou televisão, e agora também tem, conhece aqueles negocinhos? Né? Conhece? Alguém conhece celular, tablet? Que não é muito diferente. Decido abandonar toda forma de preguiça e tenho a postura de que o trabalho não é tudo. 2, decido alimentar-me bem, sem julgar as pessoas pelo que elas comem. Resoluções. Isso aqui não é resolução, espero que não seja aquelas de finais de ano. Que quando chega dezembro, a gente faz a resolução para o ano todinho. Fevereiro a gente já quebrou todas as resoluções. Por que isso? Simples. Porque a gente não olha para a razão pela qual eu estou no mundo. É claro, se você pensa assim, não, eu sou aqui, eu me pertenço, eu sou o dono da minha vida, eu sou eu. Se você pensa assim, você, claro, não vai se deixar levar pelo esforço de, meu amigo, eu vou comer aquilo que não é tão agradável. Por que eu vou tomar remédio quando preciso? Porque a maioria dos remédios é amarga. Por que eu vou comer aquilo que, embora seja saudável, não me traz felicidade na hora que eu estou comendo? Embora necessário muitas vezes. Decido alimentar-me bem, mas também
Não vou ficar, eu também sou aquele que come tudo. Eu como tudo. Não vou julgar quem não come ou que se alimenta de outra maneira. Porque às vezes o come tudo é glutão. Come até papel temperado. Não é também o mesmo propósito. Nem glutão e nem rejeitar comida, que eu posso aprender a comer. Decido não ficar acima ou abaixo do peso. Decido fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não é perseguir culto ao corpo, pelo contrário, que também é outro problema, e é dramático. É ser aquilo e aquele que Deus quer que eu seja, para cumprir os propósitos dele. Terceiro, que é quarto, mas é terceiro. Decido parar de beber, se bebo, e fumar, se fumo, sem legalismo religioso. Não tenho todo o tempo para a gente falar sobre isso. Só quero dar algumas razões para esse ponto. Por que que eu, Abisaí, decidi não beber? Já bebi. Infelizmente. Aprendi cedo a beber. Não fui de cair na rua mais do que uma vez. Passar vergonha, já passei. Mas por que eu decidi parar de beber? Primeiro, não preciso beber. Me mostra uma pessoa que precisa beber. Muitas vezes a gente se coloca como necessitado. Por quê? Você não precisa. Nem o viciado precisa. Você sabe por que uma taça de vinho nos proíbe de dirigir? Sabia que é só uma taça de vinho? Que muitas pessoas endeusam, muitos crentes, os que querem causar, os liberais muitas vezes. Não é pela liberdade que Deus que causa. Mas Deus me deixou livre para fazer isso. Mas não é pela liberdade que Ele está fazendo. Ele está fazendo pela vazão da carne própria, certamente. Certamente. O cristão, peraí, eu sou livre, mas a Bíblia fala de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Com base nisso é que eu entendo. Eu preciso beber. Preciso beber. Não preciso. Algumas pessoas vão alegar, sabe o quê? A sociabilização. Esse é o padrão mais comum. Estou no meio onde as pessoas apreciam. Esse é padrão e é comum. Aí a pessoa, já que eu estou no meio de pessoas que bebem, então eu vou me sociabilizar bebendo também. Então, se você, como cristão, que diz que é maduro e que é livre, se você vai se sociabilizar para alcançar e falar da graça de Jesus para um homossexual ou para um grupo de homossexuais e prostitutas, vai fazer o quê? Vai se sociabilizar? De que modo? Não, mas isso não. O outro pode, esse não pode. Então essa razão é furada para mim. Por que você não toma café então para sociabilizar? Você aconselharia seu filho adolescente a beber socialmente? Duvido. Se você o ama, eu duvido. Na verdade, li um relatório médico falando sobre bebida e ele estava bem objetivo. Nenhuma pessoa com menos de 21 anos de idade não deveria beber sequer uma taça de vinho. Menos de 21 anos de idade, desse relatório. A sociedade tolera isso. Tolera. Não tolera mais o cigarro, a sociedade. O Brasil quase não tolera mais o cigarro. Mas a bebida tolera. Mas a bebida é muito maior mal social do que o cigarro. E todo mundo sabe disso. Quando eu bebo, não só eu que estou sofrendo.
Ou até, não, estou me alegrando tudo, mas eu sei que eu tenho uma consequência disso. Mas eu levo um grupo, respinga na família, no mínimo na família. Muitos respingam no trabalho, algumas pessoas trabalham embriagadas porque querem ficar altas. Outra razão porque eu não bebo. Algumas pessoas poderão se escravizar quando identificarem que eu bebo. E elas vão beber também, e daí a pouco a vida delas estão perdidas. Hoje, hoje, a cada 10 segundos, meu querido, morre uma pessoa no mundo em consequências do álcool. Como consequências do álcool. 10 segundos. Passei 20 segundos agora falando sobre isso e 2 pessoas morreram por causa de bebida. 22% dos suicídios estão relacionados a álcool. Outra, a pessoa às vezes pode falar também: isso não vai me fazer um beberrão. Não vai me fazer um beberrão. Então posso beber? Talvez você não vá ser um beberrão, mas vai dar mau exemplo. Algumas pessoas vão olhar para você como uma pessoa que não pode se levar tão a sério porque você de vez em quando fica embriagado. Mas, entre essa questão, bebo socialmente, né? Bebo socialmente, bebo daqui para cá, bebo socialmente. Aqui está o viciado, bebo socialmente e não bebo. Quem é que está mais seguro a não virar um bebum? Por isso, se eu beber socialmente, eu estou andando na periferia, na linha. Daqui a pouco posso descambar. E não adianta todo mundo que é bebum, todo mundo que está na rua da amargura, está na sarjeta, por causa de bebida, começou assim: vou só namorar, vou só paquerar a bebida. Por que eu não bebo? Outra razão, em nenhum lugar da Bíblia encoraja o cristão a beber. Nenhum lugar. Se você é cristão e fala, Deus é o meu Senhor, a Bíblia é o meu padrão, sabe por que eu não vou beber? Porque a Bíblia não encoraja. Embora fale sobre o álcool. Aí tem um pateta que fala assim, eu já ouvi o cara falando perto de mim, um pastor falando, mas o apóstolo Paulo está falando para Timóteo não beber somente água, mas bebe também um pouco de vinho. 1 Timóteo fala sobre isso mesmo. 1 Timóteo 5,16. Mas ele não fala bebe. Sabe o que ele fala? Usa. Mas aí completa. Por causa das suas frequentes enfermidades estomacais. A pessoa nem prefere ler o restante. É aquela pessoa que tira proveito só de uma parte, porque ali justifica o que ele quer fazer. Então, quando Timóteo está falando sobre isso, Paulo fala para Timóteo, é bem provável porque aquela água não está fazendo tão bem, e, sinceramente, é uso medicinal. Você precisa beber um pouquinho de vinho, e olha, Paulo precisa encorajar o cara, você não precisa ser religioso, sem legalismo religioso. Se é o único remédio, agora você fala, não, então eu preciso beber, para poder não ter mais problema estomacal. 2000 anos depois, você tem 700 remédios, 700 formas de não ter problemas estomacais, muito mais poderosas do que um cálice de vinho. A Bíblia não encoraja, por isso que eu digo, essa para mim é uma das mais fortes, e vou terminar com essa razão. Por que eu não bebo? Nunca vi ninguém argumentando que bebe para a glória de Deus. Já viu? Um cristão assim, não, vou beber para a glória de Deus. Eu bebo porque eu quero ver Deus feliz com a minha vida. Eu bebo, sabe por quê? Porque hoje eu orei muito, li muito a Bíblia, eu sei que eu sou uma pessoa piedosa o suficiente para hoje eu beber. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou fazei outra coisa qualquer,
fazei-o para a glória de Deus. Porém, fazemos muita coisa para a nossa própria glória. Eu pertenço a quem mesmo? Decido parar de beber, porque eu não pertenço a mim. Mas também não quero ser nem parecer um religioso legalista, chutando as pessoas que bebem. Talvez ela só não tenha a compreensão adequada, o cristão. Mas precisa ter, para o bem dela. Sexto, decido sair do sedentarismo e não entrar no culto ao corpo. Outra resolução. É muito fácil a gente ser sedentário. Sabe que a gente muitas vezes não sabe, não reconhece o tanto que a gente é sedentário, que não faz atividade física. Comprei aquele reloginho, aquela birosquinha que dá alertas. Claro, verifica pressão sanguínea, verifica batimento cardíaco, avalia o sono. Mas sabe as coisas que mais tem me impressionado? É porque ele fofoca, me cobra, quando eu estou sem muito movimento. Se eu estou sentado, 1 hora depois que eu estou parado, embora eu, obviamente, trabalho mais no escritório, trabalho mais sentado, ele está lá, prim, 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 dizendo, você está sedentário. Eu só descobri isso, embora soubesse, por conta do fuxiqueiro. Ele está dizendo, ele entrega para o celular, que eu estou um zero à esquerda nisso. Aí, claro, preciso levantar, não, preciso fazer alguma coisa. Vou ler aqui, caminhar um pouquinho, pelo menos para não ficar sedentário. Essa semana, quinta-feira foi bem cansativo. E aí eu decidi, pensando, já estava calculando, que razão eu vou dar, que desculpa eu vou acrescentar na minha vida para não ir para natação amanhã. Estou fazendo natação, que eu vou, sabe, o coração pecaminoso do desgramento do ser humano é assim. Cheguei até em casa e já, embora tivesse até separado a minha sacolinha com os apetrechos para natação, eu confessando para Ivonilson, acho que amanhã eu não vou na natação não. Aí fiquei na minha. Para piorar a situação, o meu coração, a minha mente estava desejando, tomara que amanhã amanheça chovendo pra caramba. É ou não é sem noção? Decido sair do sedentarismo, embora também não vou entrar no culto ao corpo. O corpo não foi feito para ficar parado, todo mundo sabe disso, mas também não foi feito para ser Mr. Gama, DF, Miss Setor Sul, Miss qualquer coisa. Quanto menos a gente usa o corpo, menos a gente vai usar quando a gente vai mais querer. Essa é uma verdade. Quanto menos você usa o seu corpo, menos você vai usá-lo quando você realmente quiser. Quinto, decido fazer um check-up regularmente, não ficar neurótico por saúde física. 2 lados aqui. Eu estou terminando, quero terminar com mais 2 resoluções. Mas não é muito difícil a gente entender isso. Decido fazer check-up regularmente. E não ficar neurótico por saúde física. Tem gente também que é neurótica por saúde. A vida dela é para ter saúde. A minha vida, eu só sou feliz se eu tiver saúde. Saúde. Não pode ser neurótico. Mas também não posso descuidar. Decido fazer uma verificação regular. Homens, eu me incluo nisso porque sou homem, e sei disso também porque sou homem. Homem é bicho travado para ir no hospital. Primeiro, orgulho.
não quer se parecer uma pessoa muito necessitada de cuidados médicos. Primeiro é orgulho, mas tem uma razão maior do que orgulho. Frouxidão. Homem tem medo de ir para o hospital. Boa parte dos homens. Por diversas razões. Por diversas razões. Eu e você, então, todos, homens, mas mulheres também, decidimos fazer um check-up regularmente. Porque às vezes eu vou deixando de ser mais eficaz, deixando de ser mais potencialmente melhor, mais ativos, até melhores, até mais satisfeito até. Vou deixando de ser mais útil por coisas que às vezes é tomar uma vitamina resolveria. E você nunca vai saber disso. A gente nunca vai saber disso. A gente vai deixando de ser eficazes, porque a gente não vai ao médico. Às vezes fazer uma consulta boba. Sexto, antes ainda, muitas vezes dá desculpa. Meu sistema de saúde é uma praga. O sistema de saúde é uma tragédia. Mas a gente só lembra muitas vezes do sistema de saúde, sabe por quê? Já estamos nas últimas. Esperar 2 meses para uma consulta é demais para a gente. Mas esperar 2 meses, por que eu vou esperar 2 meses então? Por que eu não faço um check-up antes de eu estar amarelo? Por que eu não vou fazendo? A crise é difícil, não é fácil, ter um pronto-socorro também não é fácil, mas posso precaver. Sexto, decido ter meu corpo livre de imoralidade. Livre de imoralidade. E não alimentar que a imoralidade é o único pecado que desagrada a Deus. Por um lado, então, eu vou assumir a postura. Vou me colocar diante de Deus sempre. Não vou permitir imoralidade. Sexo fora do casamento, hétero. Decido ter o meu corpo livre de imoralidade, qualquer tipo de imoralidade. Mas também, eu não vou alimentar a falsa ideia de que a imoralidade é o único ou o pior dos pecados. É grave, é sério. Homossexualidade é colocado junto com o pecado de feitiçaria. Imagina, você não é um feiticeiro, mas se envolve com homossexualismo, acha que isso é melhor só porque a população, a sociedade brasileira acha que você tem que dar like? Não. Ou qualquer outro tipo de moralidade. Porém, a inveja, a hipocrisia são pecados que também desagradam a Deus seriamente. Decido ter o meu corpo livre de moralidade, mas também não vou achar que, se eu sou uma pessoa não imoral, eu posso ser corrupto, eu posso maltratar as pessoas. Não. Por fim, viverei como um agente de Jesus Cristo, treinando o meu corpo para um bom serviço. Treinando em que sentido? Permitindo que o Evangelho faça efeito. Sem o Evangelho, a gente não muda a nossa vida. Sem o Evangelho de Jesus, sem ter uma vida transformada, sem esperar na graça de Jesus, sem clamar por Ele, você não vai comer menos uma colher de arroz. Você não vai dar nenhum passo, nem no seu quintal a mais. Você não vai mudar radicalmente para o bem, mas se você pensa, puxa vida, eu pertenço a Deus, preciso fazer um bom serviço para o Senhor, que espera de mim, Ele conta comigo, para que todas as pessoas no planeta sejam alcançadas, respondam ao Evangelho. Eu vou viver como um agente dEle.
treinando o meu corpo. Treinando por quê? Processo de santificação, progresso. Cada dia eu posso melhorar em um aspecto. Cada dia eu posso me aprimorar nisso e naquilo outro. Gente, não estou falando aqui como nenhum legalista, como uma pessoa que é perfeita. Absolutamente. Essas resoluções primeiro eu estou fazendo para mim mesmo. Estou falando como um pecador, mas como um pecador que sabe que Jesus pode transformar a nossa vida. Pode transformar a sua vida. Você pode ser uma pessoa que agrada a Deus. Eu sei que eu posso ser uma pessoa que agrada a Deus. Eu sei que eu não estou sozinho, aleluia. Não estou sozinho, nem para fazer, nem estou sozinho para fazer qualquer coisa, mas também não estou sozinho para mudar de vida. Eu estou com Jesus. O Evangelho muda tudo. O Evangelho transforma pessoas e pessoas que transformam o mundo. Por isso, vamos nos entregar definitivamente a Jesus, para que Ele cumpra com os propósitos dEle no meu corpo também. Vamos orar? Em oração, eu queria que você respondesse uma pergunta. Ore, feche seus olhos, curva sua cabeça. De quem você é? A Bíblia fala de que ou nós pertencemos a Deus ou nós pertencemos ao diabo. Segundo lugar, para o que eu existo? Para o que eu existo? Para o que eu existo? Justifica eu ficar do mesmo jeito ou preciso melhorar algumas coisas? Coloca isso diante de Deus agora. Não é filho, não é pai, não é esposa, não é mãe, não é tio, não é pastor, que deve ser a sua motivação de mudar alguma área, algum aspecto. Deve ser Jesus. Se você vive para Jesus, então que seja Jesus aquele que vai dizer o que você precisa mudar. Se você precisa mudar nessa área, que seja Jesus falando ao seu coração. Não seja o pastor, que seja Jesus. Mas encare de frente Jesus agora. Terceiro, para quem que eu vou compartilhar o que eu aprendi hoje? Com quem eu vou compartilhar? Se pergunte agora. É lógico que quando a gente tem uma mudança de vida, a gente compartilha com muito mais alegria, ajudando outras pessoas. Ah, eu já fumava, já bebia, eu era homossexual, eu era o rei da preguiça, eu era idólatra do meu próprio corpo, eu era qualquer coisa, mas agora não sou mais. Pertenço a Jesus e sou feliz com Jesus. Pai, obrigado por esta noite, esse tempo que o Senhor nos dá, nos proporciona para sermos mais parecidos com Jesus. Ao olharmos para Jesus, percebemos claramente de que Jesus não se envolvia, não se deixava levar por qualquer coisa. E queremos, Pai, dizer para o Senhor que nós te amamos, e estamos aqui decidindo viver para o Senhor. Já que somos do Senhor, queremos viver para o Senhor. Queremos curtir a alegria, a felicidade, a paz de espírito, de viver o propósito para o qual fui criado. Nos abençoe com mais da tua graça, por favor. Nos dê olhos espirituais para enxergarmos tudo isso e vivermos para motivos nobres, aqueles motivos que o Senhor realmente quer que a gente ande,
e ter paz. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus aqui oramos, amém.